Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos começar a aula de hoje, que é o princípio vital. Mas antes, recordando lá os anjos decaídos, a perda do paraíso, lá são a raça adâmica, aqueles que perderam o paraíso. É como se nós perdêssemos todas as comodidades que nós temos hoje e para um mundo inferior, que não tenha nada disso que nós temos aqui. É aquela lembrança que vai dar na gente da saudade de alguma coisa que a gente perdeu, é a perda do paraíso. Tá bom? Nós vamos ver hoje fluido vital ou princípio vital, também, que é a mesma coisa, né? Princípio vital ou fluido vital. E nós vamos entender agora um pouquinho o que vem a ser isso. Lembrando sempre daquilo que nós já falamos antes, da Trindade Universal, Deus, Espírito e matéria. Na matéria ligada ao fluido universal, né? Deus, Espírito e matéria. E ali do lado o fluido universal, onde deriva toda a matéria. Nós vamos ver, só para a gente lembrar um pouquinho de ciência, né? O Espiritismo ele vai estudar de tudo, né? Vocês já estão reparando que estuda de tudo um pouco. E uma das coisas, só para a gente lembrar, o que são seres inorgânicos. São todos aqueles que não possuem vitalidade. Por exemplo, esse peixe aqui, esse copo, são seres inorgânicos, não têm vitalidade, nem movimentos próprios, sendo formado apenas por agregação de matéria. Então esses são seres inorgânicos. A partir dessas transformações do fluido universal, nós vamos ver que sai do fluido universal, né, para formar tudo isso que a gente está vendo aqui da matéria, esses livros, tudo, seres inorgânicos, né, surgem os elementos materiais. Aí a gente lembra daquela temida tabela periódica. Maravilhoso, quem descobriu, né? A tabela periódica, onde estão os elementos da natureza lá, o ferro, o zinco, o brom, tudo, né? O oxigênio, o hélio. Estão lá na tabela periódica. Sob determinadas condições e circunstâncias, iriam propiciar a formação dos corpos do mundo material. Então nós temos esses elementos, dependendo das circunstâncias, formam os corpos aqui do mundo material, né? Assim como todas as suas transformações, esses elementos, essa tabela periódica, esses elementos da natureza. Então, são os seres inorgânicos, não tem vida, não tem movimentos, não tem vitalidade. Nós vamos ver que nós temos também os seres orgânicos. Seres orgânicos são os que trazem em si uma fonte de atividade íntima, que lhes dá vida. Então, nosso cachorrinho, nosso gato, são seres orgânicos. Eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem e morrem. E têm vitalidade, né? São providos de órgãos especiais para a realização de diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da própria conservação, né? Então nós temos órgãos especiais para a gente manter a vida, o fígado, o rim, pulmão, coração, órgãos especiais. Esses seres mais complexos, né? Nós aqui, mamíferos. Algumas aves, répteis, né? Não vou falar de bactérias, né? Bactérias já não tem órgãos próprios, mas não como nós aqui, como o coração, órgãos próprios deles, organelas, né? Então, compreende-se os homens, os animais, as plantas, cuja escala do progresso inicia-se nos micro-organismos, nos vírus, nas bactérias e nos germes. Nós vamos ver que tem esses animaizinhos que a gente pode considerar unicelulares, tá? Vou falar assim. Então, são seres orgânicos. Nós temos o princípio vital. E o que é esse princípio vital? A principal e essencial diferença entre um ser inorgânico e um ser orgânico e nesse consta-se a presença do que a gente chama de princípio vital.
Isso é, o que dá a diferença de um ser orgânico para um ser inorgânico é o princípio vital, que une a matéria orgânica animalizando. Porque eu aqui, ó, tenho esse corpo físico. Se eu morrer, acabou meu movimento, minha vitalidade. Mas alguma coisa faz com que eu me movimente, animalizado, né? Aqui, ó, há uma animalizando aqui o meu movimento, que é esse chamado princípio vital. Os seres orgânicos, tá, são organizados, possuem células e dão origem a outros da mesma espécie. Nós vamos ver, somos organizados por células, trilhões de células aqui no nosso organismo, formando o nosso organismo aqui, funcionando, células vivas também. É o princípio vital que dá vida a essa matéria inorgânica. Então lembra disso. O princípio vital é o que dá vida à matéria inorgânica. Tudo bem? Guarda isso, tudo bem? Princípio vital é também chamado de fluido elétrico animalizado e é produzido pela atividade dos órgãos, que absorvem do fluido universal, transformando-se em princípio vital. Então, da onde vem o princípio vital? Vem do fluido universal, tá? Ele vem do fluido universal. E os nossos órgãos vão produzindo esse princípio vital. Na realidade é assim, você vem aqui para o planeta, vai reencarnar num corpo físico e você vai ter uma expectativa de vida aí já programada lá no plano espiritual de uns 80 anos. Então você vai receber esse princípio vital para você durar aí esses 60, 80 anos. 80 anos, né? Que eu falei 80 anos. Princípio vital. Joga, seu organismo vai produzindo esse princípio vital. Agora, se você vai desgastando esse seu corpo físico, né, nos vícios, em coisas complicadas aí na vida, você desgasta esse princípio vital. Você não chega lá aos 80 anos, você foi gastando esse princípio vital e não foi recompondo com o funcionamento dos órgãos. Seus órgãos ficaram com alguma deficiência, você não funciona direitinho, tudo bem? Então, ele vem do fluido universal. Da onde vem? Da onde deriva o princípio vital? Do fluido universal, tá? Transformando em princípio vital. Fluido universal transforma em princípio vital. Então, o princípio vital é sempre o mesmo para todos os seres vivos, porém modificando-se para cada espécie. Ele é o mesmo, só que modifica de espécie em espécie. Por uma mosca que vive aí 24 horas, tem fluido vital para 24 horas, a mosca, né? Enquanto nós aqui temos para 80 anos, 90 anos, hoje o ser humano está vivendo mais, né? Muitos anos aí, tá bom? Então, para entendermos o que seja princípio vital, é preciso que nos reportemos ao conceito de célula. Lembra da célula? Já estudaram célula? Uma célula, na sua formação, é simples, ela vai ter uma membrana em volta dela, o citoplasma, onde estão lá as organelas, os citoplasmas e o núcleo. Tem um núcleozinho a célula. Então a membrana periférica contém no seu interior o citoplasma e o núcleo. Não vou complicar muito, gente, só para a gente ter uma noção. Portanto, essa célula que tem o núcleo, o citoplasma, né, essa célulazinha, cada célula é um organismo independente, um ser vivo autônomo. Cada célula tem sua vida. Ela vive, ela respira, ela se nutre, ela reproduz e ela morre. Com exceção aí de alguns neurônios aí, alguns neurônios aí. Tá? Então, nós vamos ver que ela tem um processo, ela é viva. Então, a célula, ela produz toda a energia necessária à vida. A célula, ela produz a energia necessária à vida. Transforma esse fluido universal, né, fluido universal, em princípio vital. A célula faz isso, tá? Cada célula sua, são trilhões de células, elas produzem esse fluido vital. Então, é isso que só tem que lembrar, né? Lembrar que são as células que produzem o princípio vital. Não precisa entrar
na constituição celular. Eu só falei aqui, mas não é para a gente complicar, né? É só para demonstrar aqui para vocês, né? A célula aqui tem muito a ver com esse fluido vital, tá? O princípio vital é uma espécie de eletricidade, uma energia produzida pelos organismos uni e pluricelulares. Unicelular e pluricelular. Unicelular, célula, né? Pluricelular, nós temos várias células pluricelulares, né? Que tem a finalidade de manter a vida dos organismos, compostos ou complexos. Então, nós vamos ver que lá a célula, os órgãos, a corrente sanguínea, o coração, o pulmão, a manutenção da vida desse organismo, né? Tudo isso aí produzindo o fluido vital. Então, o fluido vital é liberado pelos organismos vivos, sejam vegetais ou animais, que têm vida. Tudo que tem vida tem fluido vital, tem princípio vital. Fluido que passamos a outras pessoas. Por exemplo, você vai lá no centro espírita tomar um passe. O que ele está passando para você? Fluido vital, tá? Aí você sai recarregado. Sai não? Sai bem lá quando você toma um passe? Então, fluido que passamos às outras pessoas quando aplicamos um passe. É o fluido vital. É o fluido magnético, né? Nós absorvemos esse fluido universal, respiração pela pele, absorvemos, transformamos em princípio vital, vamos doar esse fluido. Quando você dá um abraço, não é tão gostoso dar um abraço? Você está dando um passe, sabia disso? Você está dando um passe, você está passando a sua energia, o seu fluido vital para outra pessoa. Aquela pessoa está triste ali, triste com a vida, muito triste, e você chega lá, deixa eu te dar um abraço. É revigorante um abraço. Você dá um abraço, você passa o seu fluido vital para ela, passa essa energia, tá? Liberamos esse fluido vital, então nós absorvemos, nós transformamos em princípio vital, o fluido universal, se transforma em princípio vital, liberamos esse fluido vital, que se transforma nesse princípio vital, né? E a energia é a resposta da captação desse fluido universal. Essa energia que vem é a resposta desse fluido universal que a gente pega. Então, esse fluido universal, pela respiração, pela pele, nós estamos recebendo, transformamos aqui, mantemos isso pelos órgãos, mantemos aí 80 anos, 60 anos essa produção, né, desse fluido vital, né? A vida, aí a gente faz uma pergunta, né? Qual a causa da animalização da matéria? A gente não, Kardec, né? Kardec pergunta, qual é a causa da animalização da matéria? E vão dizer os espíritos, sua união com o princípio vital. Qual é a causa de a animalização? É deixar a matéria viva. Como é que a matéria fica viva? Por causa do princípio vital. Está lá na questão 62. E aí, e a morte? O que é a morte? Pergunta Kardec. Questão 68. A causa da morte nos seres orgânicos é a exaustão dos órgãos. Os órgãos deixam de funcionar, não se produz mais fluido vital, nem princípio vital, e há a morte. É bem difícil a gente uma definição da morte, né? As pessoas tentam definir, mas olha a definição dos espíritos, exaustão. E o que é instinto e inteligência? Ficou claro o princípio vital? O que é instinto e inteligência? O instinto e a inteligência, eles vêm de Deus. Ao classificar os seres segundo o grau de evolução, podemos fazer a seguinte distinção. Os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são todos os corpos brutos, seres inorgânicos. E os seres animados, não pensantes, dotados de vitalidade, mas que não têm inteligência, são os seres orgânicos sem inteligência, são os vegetais. Têm sensibilidade, mas não têm inteligência. E os seres animados pensantes, dotados de vitalidade e tendo ainda princípio inteligente que leva a refletir instintivamente, são os animais, né? Os animais são os seres pensantes. Então, o que é instinto?
um instinto, ele compreende um conjunto de atos involuntários. Por exemplo, se eu pegar esse copo e jogar, não vai acontecer com você, né? Aquelas imagens 3D que parece que está pulando em cima de você, você até sai para trás, como se eu estivesse jogando o copo, caísse aí em você, né? Uma imagem de 3D, você vai para trás. Isso é um instinto, né? Instinto é um arquivo, instinto. São atos involuntários inconscientes. Todo ato maquinal é instinto, enquanto a inteligência revela-se por atos voluntários, pela vontade. A inteligência já tem a vontade, refletidos e premeditados, segundo as circunstâncias. Então a inteligência são atos já refletidos, premeditados, determinadas circunstâncias nós temos. Então inteligência não é um atributo do princípio vital. Veja, não é do princípio vital, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que uma vida orgânica. Então existem seres animados não pensantes e seres animados pensantes. Então os seres pensantes possuem princípio inteligente. Nós estamos vendo que tem o princípio vital e agora surge aqui o princípio inteligente, que nós já vimos lá na questão 23, lembra? Questão 23, então o princípio inteligente, que é o espírito com letra minúscula, que dá a faculdade de pensar. Então a inteligência é um atributo do espírito. E é assim que a biologia denomina o homem como sapiens, saber, o homem que sabe, ou seja, o ser que sabe, que reflexiona a inteligência sobre si mesmo, que é o espírito com letra maiúscula, questão 76, seres inteligentes do universo. Então, a inteligência é um atributo do espírito, tá bom? Nós vamos fazer uma conclusão agora. O princípio vital tem grande significado e importância perante a vida orgânica. Os organismos aí, todos os seres vivos, né? A qual é transitória e passageira, necessária a manifestação e aprendizado do espírito enquanto encarnado, pois a vida do espírito não termina com a morte do corpo orgânico. Então nós temos um determinado tempo aqui, os seres vivos, tempo para aprender, né? Para ter um aprendizado. Porque a vida, vocês sabem que a vida ela continua. A vida é a vida eterna, né? Então, a vida é eterna. Nós somos seres imortais, tá? Então, ela prossegue lá no plano espiritual, através das pluralidades das existências. O que é a pluralidade das existências? As reencarnações. Então, o espírito, ele leva as aquisições, as conquistas das atividades práticas exercidas aqui no plano físico. E a sua individualidade, lembra disso, sua individualidade se conserva em sua totalidade e não se perde jamais, pois a vida do espírito ela é eterna, como eu já falei aqui para vocês. Estou repetindo, a vida é eterna e se traduz numa sinfonia perfeita de evolução. É lindo o que os espíritos falam, né? A vida do espírito ela é eterna e se traduz numa sinfonia perfeita de evolução. Tudo bem? Claro, então, que é princípio vital? Resumindo, princípio vital, para vocês saberem, é aquilo que dá vida. Dá vida, princípio vital. E nós mantemos, através dos órgãos, essa energia. Recebemos isso, né? Aquilo quanto nós vamos necessitar aqui na nossa encarnação, é 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, nós vamos ter essa carga. Nós é que temos que ter cuidados com o nosso corpo físico. Não é exagerado, mas um cuidado com o nosso corpo físico, tratar bem o nosso corpo físico, né? Na nossa alimentação, na nossa higienização, nós temos que cuidar bem do nosso corpo físico, né? Manter essa energia. Às vezes você vê que dá um desgaste dessa energia, né? Você se sente cansado, parece que suga essa energia. Já perceberam isso às vezes? Você parece que entra num ambiente,
sai a sua energia? Pois é, acontece isso mesmo, acontece essa energia, nós temos que recompor essa energia, né? É o fluido vital, que é a gente dar em passe, em abraços, é isso. Eu vou contando para vocês aí no caminho, como é que a gente segura essas energias, que às vezes pessoas, né, que sugam, verdadeiros vampiros aí, sugam a nossa energia. Tem sim, tá, gente? Temos que tomar cuidado, tá bom? É isso, bons estudos para vocês. Continuem perseverantes aí no estudo. Que Deus fique conosco e Jesus nos nossos corações. Graças a Deus.